Pare de ficar doente. 5 alimentos que curam seu intestino. Após os 50 anos, você pode estar doente por dentro e nem percebeu. A verdade é que muitos homens e mulheres acima dos 50 anos vivem com o intestino inflamado, carregando toxinas, gases, prisão de ventre e um cansaço inexplicável que se arrasta por semanas. Mas ignoram isso como se fosse apenas coisa da idade. O que poucos sabem é que este é o começo de algo muito maior: a inflamação silenciosa. Ela corrói seu intestino por dentro, enfraquece sua imunidade, acelera o envelhecimento e pode ser o primeiro passo para doenças sérias como diabetes, Alzheimer, pressão alta e até mesmo câncer. E tudo isso começa no intestino. Pode parecer exagero, mas não é. Já vi isso centenas de vezes. Pessoas que chegam ao consultório com dores, desânimo, insônia, intestino travado, confusas, tristes e sem saber por quê. E quando fazemos os exames, lá está o intestino, inflamado, intoxicado, lento. Teve um senhor de 65 anos que me disse: "Doutor, faz anos que acordo cansado. Parece que estou sempre com a cabeça pesada. Já nem sei mais o que é acordar bem." O que ele não sabia é que seu corpo estava sendo envenenado aos poucos por aquilo que ele comia todos os dias. E o que estava doente não era só o intestino, era sua alegria de viver. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre faz bem como remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E como cuidar do espírito se o corpo está inflamado por dentro? Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 5 alimentos que limpam, restauram e curam seu intestino de maneira natural e segura. Mas não se trata de uma lista qualquer. Você vai entender exatamente por que esses alimentos funcionam, como usar no dia a dia e de que forma eles podem mudar sua saúde por dentro. Antes de continuarmos, me diga nos comentários: você tem sentido seu intestino travado, dores que não passam, gases, estufamento ou cansaço constante? Comente agora e escreva também a frase: "Minha saúde é prioridade." E me diga, de qual cidade você está assistindo este vídeo? O perigo invisível no seu intestino. Tudo o que você come, sente e pensa passa pelo seu intestino. E quando ele está comprometido, nada mais funciona como deveria. É como tentar construir uma casa sobre um terreno contaminado. Os sintomas muitas vezes são discretos: uma leve azia aqui, um desconforto após o almoço, uma prisão de ventre que vai ficando comum. Mas por trás desses sinais existe um processo silencioso e perigoso se formando. A parede do seu intestino deveria ser uma barreira forte, seletiva, capaz de absorver nutrientes e bloquear toxinas. Porém, com o tempo, essa parede se desgasta. Alimentação industrializada, estresse crônico, excesso de medicamentos e sedentarismo vão rompendo essa proteção, permitindo que substâncias nocivas escapem para o sangue e inflamem o corpo inteiro. É o que chamamos de permeabilidade intestinal aumentada, uma condição que está por trás de diversas doenças degenerativas. Eu me lembro bem de uma paciente de 58 anos que chegou reclamando de dores articulares nas mãos, um cansaço constante e episódios de ansiedade sem motivo aparente. Nenhum exame identificava algo grave, mas seu intestino estava em desequilíbrio. Quando reorganizamos sua alimentação, retiramos os gatilhos inflamatórios e introduzimos alimentos reguladores. Foi como se acendessem uma luz em seu corpo. Ela mesma disse, com os olhos cheios de lágrima: "Não sabia que meu intestino era responsável até pela minha tristeza." Estudos recentes confirmam o que já percebemos na prática clínica. Mais de 70% do sistema imunológico está no intestino. É ali que está a linha de frente da sua defesa. Um intestino doente é como um exército sem munição. E o mais impressionante é que isso também afeta diretamente o seu cérebro. Há uma ligação profunda entre o intestino e o sistema nervoso, uma conexão que a ciência chama de eixo intestino-cérebro.
Quando seu intestino está em desequilíbrio, ele interfere na produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Você começa a se sentir mais irritado, mais cansado, mais inseguro. E tudo isso é tratado como normal com o passar da idade. Mas não é normal. É sinal de que seu corpo está pedindo ajuda. E a ajuda pode vir da própria natureza. Sem remédios, sem efeitos colaterais. Apenas com o alimento certo, no momento certo. Os 5 alimentos que curam o intestino. Vamos começar com um dos mais poderosos reguladores naturais da flora intestinal, o kefir. Ele é um probiótico vivo, repleto de micro-organismos benéficos que restauram o equilíbrio da microbiota. O kefir é como uma tropa de reforço que chega para ocupar o espaço onde antes estavam bactérias ruins. Seus efeitos são sentidos logo nos primeiros dias de consumo regular. Melhora da digestão, redução de gases, alívio da prisão de ventre e uma leveza que se espalha por todo o corpo. O ideal é tomar um copo pequeno por dia, preferencialmente em jejum ou antes de dormir. Pode ser preparado com água ou leite, dependendo da sensibilidade de quem consome. O importante é não adoçar com açúcar refinado, para não alimentar as bactérias erradas. É comum ver idosos que passaram a dormir melhor e acordar com mais disposição apenas por introduzirem o kefir na rotina. O segundo alimento é o abacate. Muitos ainda têm medo de suas gorduras, mas o que ele oferece são justamente as mais benéficas, especialmente após os 60 anos. O abacate contém fibras que regulam o trânsito intestinal e gorduras monoinsaturadas, que ajudam na absorção de vitaminas essenciais. Além disso, ele tem efeito anti-inflamatório sobre a mucosa do intestino, ajudando na reparação das células danificadas. Uma das maneiras mais eficazes de consumir é bater meio abacate com água e uma pitada de canela, formando uma vitamina funcional que alimenta o corpo e acalma o sistema digestivo. Pode parecer simples, mas os resultados acumulados com o tempo impressionam. Pessoas que passaram anos dependendo de laxantes descobriram no abacate um aliado definitivo. A terceira dupla são as sementes de chia e linhaça, pequenas no tamanho, mas gigantes em efeito. Quando hidratadas, formam um gel viscoso que percorre o intestino como uma vassoura natural, limpando, hidratando e carregando toxinas para fora do corpo. Além disso, são fontes ricas de ômega 3, um anti-inflamatório natural que atua diretamente sobre a parede intestinal. Basta deixar uma colher de sopa dessas sementes em um copo de água durante a noite e consumir pela manhã, ainda em jejum. O intestino responde quase imediatamente, e quem sofre com constipação passa a sentir os reflexos dessa mudança em poucos dias. Uma paciente com mais de 70 anos que tomava remédio para intestino preso há mais de uma década suspendeu tudo apenas com essa mudança. A quarta aliada da saúde intestinal é a maçã com casca. Ela contém uma fibra chamada pectina, com efeito prebiótico. Isso significa que ela alimenta as bactérias boas que habitam o intestino, fortalecendo sua população e impedindo a ação de micro-organismos nocivos. Além disso, a maçã ajuda a reduzir o colesterol, equilibra os níveis de açúcar no sangue e melhora a digestão. O ideal é consumir ao menos uma por dia, de preferência com casca e, se possível, de origem orgânica. Uma forma prática é picá-la e polvilhar com canela, o que, além de delicioso, potencializa seus efeitos. A maçã tem sido chamada por muitos de o remédio da terra, e com razão. Ao cuidar do intestino, ela cuida do corpo todo. Fechando essa lista está o alho. Um verdadeiro antibiótico natural. Rico em compostos sulfurosos e em inulina, uma fibra que alimenta as bactérias boas, o alho combate a proliferação de fungos e bactérias nocivas no intestino. Ele também estimula o sistema imunológico e melhora a resposta do corpo a infecções. Para obter todos os seus benefícios, o ideal é consumi-lo cru, picado ou amassado, aguardando alguns minutos antes de ingerir. Isso ativa suas propriedades.
Pode ser adicionado a saladas, pastas ou até tomado com um pouco de azeite em jejum, em pequenas quantidades. Muitos idosos que sofriam com infecções recorrentes relataram uma melhora significativa após incluir o alho diariamente na dieta. 5 alimentos, 5 aliados da sua saúde. Simples, acessíveis e poderosos. Não há complicação, não há efeito colateral. Basta colocar em prática. E se você deseja seguir um caminho mais seguro, com receitas passo a passo e combinações que funcionam de verdade, o nosso guia de receitas para não ficar doente está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele foi feito para quem quer transformar a saúde por dentro e viver com mais energia, clareza e dignidade. A arma mais simples e esquecida: a água. É comum buscar soluções em alimentos exóticos ou suplementos caros, mas esquecer do que é mais básico: a água. Essencial, silenciosa, indispensável. Sem ela, nenhum dos alimentos anteriores cumpre seu papel plenamente. A água é quem conduz os nutrientes, ativa as enzimas, lubrifica o intestino e facilita a eliminação das toxinas. O corpo de um adulto é composto por cerca de 60% de água, mas a maioria das pessoas acima dos 50 anos vive em um estado de desidratação leve e contínua. Isso prejudica a digestão, resseca as fezes, desacelera o trânsito intestinal e torna o ambiente perfeito para inflamações persistentes. A água é como o rio que atravessa um vale. Quando ele seca, tudo ao redor murcha, adoece, perde força. Quando ele flui, a vida floresce. O mesmo acontece dentro do seu corpo. Comece o dia com um copo de água morna. Ela relaxa a musculatura do intestino e ativa o sistema digestivo. Durante o dia, carregue uma garrafa sempre à vista. Se tiver dificuldade, aromatize com rodelas de limão, folhas de hortelã ou fatias de pepino. Isso torna o hábito mais agradável e constante. Evite grandes intervalos sem beber. O ideal é manter pequenos goles frequentes. Quando um paciente relatou que, após introduzir esse simples hábito, passou a acordar com mais disposição e sentia a barriga menos inchada, não me surpreendi. A água, embora simples, tem poder de cura. E mais do que curar, ela previne. Fortalece as barreiras intestinais, melhora a absorção de nutrientes e contribui para uma sensação de leveza que nenhum remédio é capaz de dar. Em muitos casos, a diferença entre uma vida inflamada e uma vida equilibrada está em apenas 2 litros de água por dia. Os resultados que começam a aparecer. Quando o intestino volta a funcionar como deve, o corpo inteiro responde. É como se uma engrenagem destravasse por dentro. Os alimentos passam a ser melhor aproveitados, a digestão se torna mais leve, a energia reaparece. Pequenos sinais começam a surgir. A barriga desincha, o sono aprofunda, as dores diminuem. E aos poucos, a vitalidade retorna. Lembro de uma senhora que chegou ao consultório com olheiras profundas e uma expressão cansada. Dizia que se sentia velha demais para recomeçar, que já havia tentado de tudo. Começamos ajustando apenas 3 pontos simples: kefir em jejum, água ao acordar e sementes hidratadas antes do almoço. 15 dias depois, ela voltou sorrindo. Contou que suas noites estavam tranquilas, que sentia menos dor ao caminhar e, o mais curioso, o marido havia notado algo diferente em seu humor. Não foi milagre, foi coerência com a natureza do corpo. Quando você para de atacar seu intestino e passa a cuidar dele, é como se seu sistema inteiro respirasse aliviado. E não é só o corpo que agradece, a mente também. Estudos mostram que ao restaurar a saúde intestinal, há um impacto direto na produção de serotonina. Aquela leveza emocional, aquela sensação de bem-estar ao acordar, não vem de um remédio novo, vem de dentro, da limpeza que o seu próprio corpo faz quando você para de intoxicar e começa a nutrir.
Esse é o tipo de transformação que não se compra. Se constrói dia após dia, escolha após escolha, e vale cada passo. Receita natural poderosa: chucrute. Entre os alimentos mais antigos e eficazes para restaurar o intestino, o chucrute ocupa um lugar especial. É um repolho fermentado, simples de preparar, mas incrivelmente poderoso. Rico em probióticos naturais, ele ajuda a repovoar a flora intestinal com as bactérias certas, aquelas que protegem, fortalecem e equilibram. Em regiões do mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos com saúde e independência, como Okinawa no Japão ou Sardenha na Itália, o consumo de alimentos fermentados é parte da rotina. Eles não esperam adoecer para cuidar do corpo. Eles previnem com sabedoria e constância. Para preparar o chucrute, basta fatiar um repolho fresco, adicionar sal marinho e massagear até soltar líquido. Depois, colocar em um pote de vidro esterilizado, pressionando bem para que não fique ar. Cobrir com um pano limpo e deixar fermentar por alguns dias em local escuro. O resultado é um alimento vivo, ácido na medida certa, que melhora a digestão e fortalece a imunidade. Um paciente com histórico de infecções recorrentes e distúrbios digestivos crônicos decidiu incluir o chucrute no almoço por 30 dias. O relato dele foi direto. Pela primeira vez em anos, meu intestino está em paz. Isso, vindo de alguém que tomava antibióticos 4 vezes por ano, diz muito. O sabor pode parecer estranho no começo, mas os benefícios compensam. E quando a saúde volta a florescer, até o paladar muda. O corpo reconhece o que faz bem. Ele agradece em silêncio, com mais vida nos olhos e menos peso na alma. A verdade é que você não precisa mais esperar por um remédio milagroso ou uma receita complicada. Já sabe por onde começar. 5 alimentos, um hábito de hidratação e uma receita fermentada milenar. Tudo simples, natural e com poder real de transformar. E se quiser aprofundar esse cuidado, existe um caminho. O Guia de Receitas para Não Ficar Doente foi criado com base em anos de prática, estudos e resultados reais. Nele, você encontra receitas completas, combinações alimentares específicas, estratégias diárias que funcionam mesmo para quem não tem muito tempo. Ele está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não é um presente. É uma ferramenta prática e segura para quem leva a saúde a sério. Agora me diga, qual desses alimentos você vai começar a usar hoje? Me conta aqui nos comentários. E escreva também a frase, minha saúde começa por dentro. Essa frase é um compromisso. E compromisso muda destinos. Como dizia o filósofo Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ouse cuidar de você, porque a sua saúde é a base de tudo que ainda pode florescer. E o seu tempo de viver bem começa agora.